Agora, com você, Rádio Bíblia. Sendo o tema da reflexão esta vez, o valor de uma criança. Parte 2. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus disse, não os embaraceis. Ou seja, isso quer dizer que de forma alguma devemos agir como os discípulos. Eles tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Senhor, por causa da sua espontaneidade, da sua inquietação natural, da sua meninice, enfim. Afinal, elas são crianças. E tem um outro detalhe que talvez muitos nem considerem, que quando nos encontramos com o Senhor Jesus, seja onde for, em família ou como igreja, e se então deixarmos as nossas crianças soltas, entregues a si mesmas, distraindo outras crianças cujos pais estão se esforçando para que se aquietem aos pés do Mestre, para poder estar completamente aberto ao que ele tem a dizer. Então, mesmo sem ter uma má intenção, também estamos servindo de tropeço aos pequeninos. Por quê? Porque a palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é em Eclesiastes 3, versículo 1. E no versículo 7 nós lemos que há tempo de estar calado e há tempo de falar. E, caso Salomão estivesse escrevendo especificamente para as crianças, ele também teria escrito, olha, crianças, há tempo para brincar e tempo para deixar de brincar. Mas isso cabe a nós, principalmente aos pais, a ensinar e a orientar as nossas crianças, para que elas saibam que quando estamos na presença do Senhor, nós estamos focados, querendo ouvir o que Ele tem a nos dizer. Numa atitude quieta, sem bagunçar ou fazer brincadeiras, porque nós queremos prestar atenção, com reverência e com respeito. Provérbios 22, versículo 6, cabe bem aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós sabemos que as crianças podem e sabem ficar quietas. Aliás, elas sabem também, melhor do que nós. Os televisores e os videogames que o digo, né? E não esperar que as criancinhas muito pequenas se interessem pela pregação, ou pelo ensino que elas não estão nem entendendo. Mas elas devem, sim, ser ensinadas desde bem cedo que quando uma pessoa está falando, as outras devem permanecer caladas e atentas, pois isso é, no mínimo, educado. Mas aí talvez alguém vá dizer, as crianças não aprendem nada da palavra ministrada. Tudo bem, mas elas certamente vão aprender com a disciplina de ter que ficar quietas por um certo tempo. E é importante isso, pois quando estamos congregados ao nome do Senhor Jesus, Ele prometeu, Ele se faz presente. Portanto, se nós não deixarmos as crianças irem a Ele, antes, pelo contrário, as privamos de ir às reuniões. Ou então nós até levamos as crianças juntos para assistir às reuniões, só que ali deixamos que elas sejam displicentes, brincando, correndo, distraindo-se. Olha, isso até pode, em última instância, levar o próprio Senhor a indignar-se conosco. Deu para entender? Em Marcos 10, versículo 14, referindo-se aos pequeninos, o Senhor Jesus disse que dos tais é o reino de Deus. Se o reino de Deus pertence a alguém, além dele próprio, então ele pertence aos pequeninos, às crianças. E tem mais. Mateus 18, versículo 3 nos relata que certa vez Jesus chamou uma criança para si e disse aos discípulos, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É muito interessante isso. Nós devemos ensinar às crianças o caminho que elas devem andar, para que quando forem mais velhas não se apartem dele. Pois bem, e agora nós temos que aprender das crianças sobre como entrar no reino de Deus. E na sequência, Agora em Mateus 18, versículo 4, os discípulos ainda aprendem uma outra lição,
Eles que em dado momento estavam preocupados quem dentre eles seria o maior, ouviram da boca do Senhor que aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus.